Eu estava em pé, descalça, com um vestido branco que não era de noiva de ninguém a não ser meu, o tecido ainda cheirando a loja de segunda mão, os pés frios no piso do quarto, quando percebi que aquela seria a única cerimônia da minha vida que ia acontecer de verdade. Não tinha padre, não tinha convidado. Tinha só uma câmera num tripé, programada para disparar sozinha, e um espelho grande que refletia uma mulher de 38 anos, sozinha, segurando nas duas mãos um buquê pequeno de flores de papel que ela mesma tinha montado na noite anterior. Isso foi há 8 meses, tempo suficiente para eu aprender a andar de novo com as próprias pernas, sem depender de calendário de mais ninguém. Antes disso, teve uma caixa. A caixa ficava em cima do armário, no quarto que eu dividia com Tiago havia 5 anos, em Natal. Dentro dela, 120 convites de casamento, impressos em papel canson bege, com o nome dele e o meu nome entrelaçados numa fonte cursiva que eu escolhi sozinha, numa gráfica sozinha, com dinheiro que saiu sozinho da minha conta. Nenhum deles foi enviado. 6 vezes eu peguei essa caixa para tirar os convites e distribuir. 6 vezes eu guardei de volta. Meu nome é Débora. Tenho 38 anos. Sou fotógrafa de casamentos há 15 anos. O tipo de profissão que faz você acreditar em amor por procuração. Porque você vê ele acontecer de fora, todo fim de semana, na vida de gente que você mal conhece, gente que às vezes você nunca mais vê depois de entregar o álbum final. Minhas unhas vivem lascadas. Não porque eu não cuido, mas porque ajusto o laço de vestido, prendo o botão de manga, seguro o buquê enquanto a noiva chora de rir do próprio nervosismo. Minhas mãos trabalham no casamento dos outros o tempo inteiro. O meu, eu fui empurrando. Vou te contar como isso aconteceu, mas quero que você entenda uma coisa antes. Eu não sou vítima boazinha dessa história. Eu tenho minha parte. Eu escolhi esperar 6 vezes. A sexta foi só a que eu decidi contar para mim mesma a verdade. Antes de eu te levar para o começo de verdade, deixa eu te mostrar como era um dia comum na minha vida. Porque é nos dias comuns que a espera se disfarça de normalidade. Eu acordava às 6 da manhã, mesmo sem casamento marcado, porque o corpo já tinha o hábito de acordar cedo para chegar antes da noiva no salão de beleza. Preparava o café para os dois, sempre os dois, mesmo nos dias em que Tiago estava viajando, porque desligar aquele hábito parecia desistir de alguma coisa que eu não sabia nomear. Organizava o equipamento na sacola preta. Câmera, 2 lentes, cartão de memória sobressalente, bateria extra, e saía para fotografar o amor de gente que eu conhecia havia 3 meses, às vezes menos. Tinha uma frase que eu repetia para os noivos, sempre no fim da sessão, quando via os dois abraçados olhando as primeiras fotos na tela da câmera. Vocês escolheram um ao outro. Isso já é a parte difícil, o resto é festa. Eu acreditava nisso de verdade, só não tinha percebido ainda que eu mesma não tinha sido escolhida, tinha sido adiada. Comecei a fotografar casamentos com 23 anos, ajudando um fotógrafo mais velho a carregar equipamento, aprendendo a enxergar luz em salão de festa mal iluminado, aprendendo a antecipar o instante exato em que a mãe da noiva ia chorar. Com 27, já tinha nome na praça. As noivas de Natal se indicavam meu contato de boca em boca, diziam que eu enxergava o que ninguém mais via. Levei mais alguns anos construindo a carteira de clientes sozinha, sem sócio, sem herança de estúdio de ninguém. Foi aos 33 anos que conheci Tiago, num casamento em Ponta Negra, numa noite de junho quente, com o mar batendo longe e a banda tocando forró de qualidade duvidosa. Ele era o padrinho do noivo, contando piada boa, servindo os copos de todo mundo antes de servir o dele, com um jeito de anfitrião que não era nem dele, mas que ele assumia de qualquer festa onde estivesse. Reparei nele exatamente por isso, pela atenção que ele dava aos outros. Achei bonito, genuinamente bonito, do jeito que só se acha bonito coisa que ainda não conhece o preço. Não sabia na época que atenção aos outros e atenção a mim eram 2 moedas diferentes, e que ele ia gastar quase toda a dele na primeira. A gente terminou o relacionamento dele com outra pessoa em 2 meses. Começou o nosso em 3.
5 anos depois, eu tinha investido R$ 14.000 do próprio bolso comprando o equipamento fotográfico profissional que sustenta minha carreira até hoje. 2 câmeras, 3 lentes, um estabilizador que ainda pago em prestação. Investi em mim porque sabia que precisava. Isso nunca foi problema. O problema era o resto. Trabalhei 6 finais de semana seguidos, uma vez, fotografando o casamento alheio, enquanto o meu ficava marcado num quadro de cortiça na cozinha, com a data escrita a lápis. Sempre a lápis, nunca a caneta, porque no fundo acho que a gente já sabia que ia precisar apagar. Paguei o sinal do buffet 3 vezes. R$ 3.200 cada vez. Porque depois ele me devolvia. Cancelava, remarcava a data, pagava de novo. Ele tinha explicação para tudo. Problema no trabalho, mudança de escritório, uma viagem que não dava para evitar. 5 anos de relacionamento, 3 endereços diferentes, nenhum deles no meu nome. Foram 3 mudanças, na verdade. A primeira, um apartamento pequeno perto da praia, no nome do irmão dele. A segunda, uma casa alugada perto da casa de Dona Marlene, no nome de Tiago, porque o crédito dele era melhor. A terceira, o apartamento onde eu vivia até aquela quinta-feira em Aracaju, também no nome dele, com meu nome só na conta de luz e no boleto do condomínio, que eu pagava sem falta, todo mês, dia 5. Eu carregava a caixa de mudança sozinha 3 vezes em 5 anos, sempre justificando para mim mesma que era temporário, que assim que casássemos, resolvíamos o resto. O resto nunca chegou a ser resolvido, porque o casamento nunca chegou a acontecer. E mesmo assim, eu escrevi meus próprios votos de casamento 7 vezes, em 5 anos. Guardava num caderninho azul, dentro da gaveta da mesa de cabeceira, embaixo de um maço de fotos reveladas que eu nunca tinha coragem de jogar fora. Reescrevia toda vez que uma data nova entrava no calendário. No ano passado, escrevi a 6ª versão numa noite de domingo, chorando de felicidade antecipada, achando que dessa vez ia ser diferente. Achava que ia precisar deles logo. Não precisei. O primeiro sinal veio no ano passado, num domingo comum. Tiago trabalhava como gerente regional de vendas de uma empresa de equipamentos hospitalares, viajava toda semana para o interior, às vezes para Aracaju, às vezes mais longe, sempre com a mesma frase pronta. É só até eu conseguir estabilizar na empresa, Débora. Depois eu paro de viajar tanto. Naquele domingo, o celular dele vibrou na mesa da cozinha enquanto ele tomava banho. Eu não costumava olhar o celular dele. Nunca tive esse hábito. Achava feio. Achava que confiança se media exatamente por não olhar. Mas a tela acendeu sozinha, virada para cima, e o nome do evento apareceu grande. Reunião. Senhor e Senhora Andrade Meireles. 15 horas. Senhor e senhora, fiquei olhando aquilo por uns 5 segundos, tentando montar uma explicação que fizesse sentido antes mesmo de perguntar. Quando ele saiu do banho, perguntei distraída, brincando de leve, enxugando um copo que já estava seco havia tempo. Já casou com alguém sem me avisar? Ele riu, um riso curto, quase automático. Disse que era brincadeira interna com um cliente antigo, um casal de médicos que ele chamava assim de brincadeira, coisa de longa data, história boba de representante comercial. Fez sentido na hora, ou eu fiz força para fazer sentido. Eu engoli essa explicação sem mastigar. O segundo sinal veio 3 meses depois. Fui buscar um documento no porta-luvas do carro dele, a própria autorização que eu precisava assinar para usar o carro numa viagem de trabalho minha, e encontrei, embrulhado num guardanapo de papel amassado, um recibo de joalheria. 4.800 reais. Data de 2 meses atrás. Uma aliança descrita na letra miúda do recibo como Aliança Feminina, Ouro 18K, Aro 15. O papel do recibo estava dobrado em 4 partes, escondido no fundo do compartimento, debaixo do manual do carro, num lugar que ninguém guardaria coisa que quisesse mostrar depois. Perguntei, mostrando o recibo, tentando manter a voz leve, sentada no banco do carona enquanto ele dirigia. Ele desviou o olhar da estrada por um segundo a mais do que o normal,
e disse que era presente para a mãe, pro aniversário dela, coisa antiga que ela sempre quis. A mãe dele, Dona Marlene, nunca usou joia nenhuma na frente de ninguém, nem no próprio casamento. Contava isso como orgulho, dizia que joia é coisa de mulher que não confia no marido, frase que ela repetia toda vez que alguém elogiava brinco de outra convidada em festa de família. Perguntei de novo, de um jeito mais direto, dizendo que aro 15 não era tamanho de mão de Dona Marlene, que eu sabia porque já tinha visto ela usar luva de jardinagem tamanho grande. Ele ficou irritado, levantou a voz pela primeira vez em meses, disse que eu estava virando controladora, igual toda mulher depois dos 35 que só sabe desconfiar. Eu engoli essa explicação sem mastigar e engoli também o comentário, guardando os dois no mesmo lugar onde guardava tudo que doía, um canto qualquer, sem nome, no meio do peito. O terceiro sinal veio 6 semanas antes da revelação. Ele começou a dizer que precisava resolver a papelada da vida antes de qualquer data de casamento nova, documentos, um processo de herança da avó dele que tinha falecido 2 anos antes, coisas chatas, mas necessárias, envolvendo um advogado em Aracaju que ele precisava visitar pessoalmente, porque documento assim não se resolve por telefone. Fiquei achando estranho que uma herança simples demorasse tanto tempo para ser resolvida. Já tinha ajudado clientes meus a organizar documento de inventário antes, sabia que processo assim, mesmo lento, segue prazo mais previsível que aquilo. Pedi para ver os papéis, curiosa, oferecendo até ajudar a organizar. Eu sempre fui boa com organização de documento, editava contrato de casamento dos meus próprios clientes, sabia ler letra miúda. Ele disse que ia mostrar. Quando estivesse tudo certo, não quero te preocupar com burocracia chata. Nunca mostrou. Toda vez que eu tocava no assunto, a viagem para Aracaju ficava mais frequente e a explicação ficava mais vaga, até o ponto de ele simplesmente mudar de assunto no meio da frase, perguntando alguma coisa aleatória sobre o jantar ou sobre um cliente meu, como se eu não fosse notar o desvio. Eu não expliquei esses sinais para ninguém, nem para mim mesma, direito. Só fui guardando do mesmo jeito que guardava a caixa de convites em cima do armário. Perto o suficiente para eu não esquecer que ela existia, longe o suficiente para eu não precisar olhar todo dia. Nas semanas entre o terceiro sinal e a viagem que mudou tudo, reparei que Tiago tinha começado a atender ligação em outro cômodo, sempre com a porta fechada, sempre com a desculpa de reunião de trabalho fora de horário. Reparei também que ele parou de me convidar para qualquer evento social relacionado ao emprego dele. Antes, eu ia em toda confraternização de fim de ano, toda festa de aniversário de colega. De um ano para cá, nenhum convite. Perguntei uma vez. Ele disse que empresa mudou política, agora é só funcionário. Eu engoli essa explicação também, sem mastigar, empilhando mais uma pedra em cima das outras. Se você já ficou esperando alguém resolver a vida antes de te colocar nela e ainda está aqui comigo, se inscreve no canal agora. Tem muito mais histórias como essa te esperando e eu quero muito que você volte para a próxima. Aperta o botão aí embaixo e volta comigo, porque essa história ainda vai virar de cabeça para baixo. A revelação aconteceu numa quinta-feira, em Aracaju. Tiago tinha viajado a trabalho pela 5ª vez naquele mês. Eu tinha um ensaio cancelado de última hora, o dia ficou livre e resolvi fazer uma surpresa. Pegar a estrada, aparecer no hotel, levar aquele perfume que ele gostava, provar para mim mesma que eu ainda conseguia ser espontânea, mesmo depois de anos vivendo dentro de um calendário de espera. A estrada de Natal até Aracaju leva pouco mais de 4 horas. Eu conhecia bem, porque já tinha feito esse trajeto outras vezes, sempre para fotografar casamento de cliente de fora. Dessa vez, ia sem câmera, só uma bolsa pequena, o perfume dele, e uma vontade estranha de provar alguma coisa que eu nem sabia nomear direito. No caminho, passei perto de um posto de gasolina onde já tinha parado antes, numa viagem de trabalho, 2 anos atrás. Lembrei que naquela época, Tiago tinha me ligado no meio da viagem só para perguntar se eu tinha chegado bem.
Reparei que ele tinha parado de fazer esse tipo de ligação fazia tempo. Não sabia dizer exatamente quando. As coisas pequenas somem devagar, sem aviso, e a gente só repara na falta quando alguma coisa maior expõe o vazio. Cheguei perto de Aracaju por volta das 5 da tarde, com o sol baixo entrando pelo para-brisa, e liguei para ele avisando que tinha um imprevisto e ia chegar mais tarde num compromisso. Mentira pequena para guardar a surpresa. Ele respondeu rápido, quase apressado, dizendo que estava num jantar de trabalho chato e que ia dormir cedo. Achei estranho o tom, mas não parei para examinar. Cheguei ao hotel às 6 da tarde. Um hotel de rede conhecida, perto do centro comercial de Aracaju, com fachada branca e um letreiro grande demais para o tamanho do prédio. Recepção pequena, cheiro de café requentado, um homem de terno atendendo o telefone com voz cansada. Uma televisão pequena, num canto do saguão, passava um programa de fofoca que ninguém prestava atenção. Reparei, sem saber ainda o motivo, num arranjo de flores artificiais em cima do balcão, empoeirado. Provavelmente ali fazia anos. Perguntei o número do quarto de Tiago Andrade Meireles, tentando parecer natural, quase brincando, dizendo que era surpresa de aniversário de namoro. Mentira pequena, ensaiada mentalmente ainda no elevador do estacionamento, para soar convincente. A moça da recepção sorriu, digitou, checou a tela por alguns segundos, franziu a testa de leve como quem confirma a informação e falou, sem entender o peso do que estava dizendo. O senhor Tiago e a noiva estão hospedados na suíte, sim. Quer que eu avise a chegada da senhora? A noiva. Não perguntei mais nada. Disse que não precisava avisar, que era surpresa mesmo. Fui até o elevador. Entrei. Apertei o botão do terceiro andar. A mão direita ficou fria. Fria de um jeito estranho, quase elétrico. Coloquei a mão no colo, como se precisasse aquecê-la. O elevador subiu devagar. E eu me vi encarando o próprio reflexo na porta de metal escovado. Um rosto que eu reconhecia, mas não sabia mais de quem era. A porta da suíte estava encostada, não fechada. Ouvi risada. Empurrei, sem bater. Em cima da cama, espalhados, estavam convites de casamento. Papel canson bege, fonte cursiva. Só que o nome ao lado do dele não era o meu, era Camila. Fiquei parada. Não gritei. Não chorei. O ar do quarto tinha cheiro de perfume floral, diferente do meu, misturado com o cheiro de amaciante do hotel. Meus ouvidos captaram um zumbido leve, provavelmente do ar-condicionado, mas naquele instante parecia mais alto que qualquer outro som do mundo. Peguei um dos convites, senti o papel canson bege entre os dedos, o mesmo tipo de papel que eu tinha escolhido para os meus, li o nome 2 vezes, devagar, como quem confere um número de conta bancária que não bate. As pontas dos meus dedos ficaram frias, o mesmo frio que tinha subido pela mão direita no elevador, só que agora tomava os 2 braços inteiros. Depois devolvi o convite exatamente onde estava, na mesma posição, com o mesmo ângulo, alinhado do jeito que eu tinha encontrado, como se aquele pequeno gesto de ordem fosse a única coisa que eu ainda conseguia controlar. Virei de costas. Fechei a porta atrás de mim, sem fazer barulho, com o cuidado de quem não quer acordar uma criança dormindo, e desci as escadas em vez de esperar o elevador, sentindo cada degrau debaixo dos pés como se fosse a primeira vez que eu prestava atenção real em como se desce uma escada. Fiquei parada no corredor do hotel por um instante que pareceu maior do que era, ouvindo, do lado de dentro da suíte, a voz dele rindo baixo de alguma coisa que a tal Camila tinha dito. Reconheci aquele riso. O mesmo riso que ele soltava comigo, nos primeiros anos, quando ainda éramos só a gente 2, antes das viagens, antes das explicações, antes da caixa de convites ganhar peso de segredo. Não liguei para ele, não mandei mensagem. Desci pelo corredor, contando os próprios passos, sem perceber que estava contando. 1, 2, 3 portas de suíte até o elevador de serviço, que preferi usar para não cruzar com a recepcionista de novo. Entrei no carro no estacionamento do hotel e fiquei sentada, sem ligar o motor, por talvez 10 minutos, olhando o painel apagado, sentindo o próprio corpo pesado de um jeito que eu nunca tinha sentido. Não era dor de peito. Era mais como se a gravidade tivesse aumentado só dentro daquele carro.
Dirigi até a saída da cidade. Parei num posto de gasolina qualquer, tomei um café que eu nem queria, de pé, encostada no balcão, olhando o movimento de gente que não sabia nada da minha vida e seguia a própria. Um caminhoneiro pediu informação de estrada para o atendente. Uma criança chorou porque queria um salgadinho. O mundo continuava girando, indiferente, e isso, de um jeito estranho, ajudou. Voltei para Natal em silêncio, ouvindo apenas o barulho do vento entrando pela janela entreaberta e, de vez em quando, o som da estrada mudando de asfalto para pedra em trechos de obra. Não chorei no caminho. Não liguei para ninguém. Só dirigi com as 2 mãos no volante, prestando atenção exagerada em cada faixa da pista, como se controlar o carro fosse a única coisa que eu ainda conseguia controlar naquela noite. Em algum ponto da estrada, passando por uma placa que indicava a distância que ainda faltava, 180 quilômetros. Comecei, sem perceber, a fazer contas de cabeça. 5 anos de relacionamento, 60 meses, 6 adiamentos, 1 a cada 10 meses, em média. Fiz essa conta 3 vezes, como se repetir o número fosse me ajudar a acreditar nele, contando também, sem querer, quantos aniversários de namoro eu tinha comemorado sozinha em restaurante enquanto ele resolvia imprevisto de trabalho, de última hora. Não ajudou. Só confirmou o que eu já sabia, que eu tinha organizado minha vida inteira em torno de uma data que nunca teve intenção real de chegar. Cheguei em casa perto da meia-noite. O prédio estava quieto, a portaria já fechada, só o porteiro da madrugada acenando de longe. Subi as escadas em vez do elevador, sem motivo específico, talvez só para gastar mais alguns segundos antes de entrar num apartamento que, eu já sabia, nunca mais ia parecer o mesmo. Quando cheguei em casa, o apartamento estava do jeito que eu tinha deixado de manhã. Cama arrumada, xícara de café lavada na pia, a caixa de convites em cima do armário, esperando, como sempre esperou. Peguei a caixa, abri. 120 convites com o meu nome entrelaçado ao dele, numa fonte que eu escolhi sozinha. Fiquei olhando para eles por um tempo que não sei medir. Talvez 20 minutos, talvez 1 hora, o relógio da parede da cozinha, visível pela porta entreaberta do quarto, marcava horas que eu não conseguia processar direito. E aí, em vez de rasgar, em vez de chorar alto, em vez de fazer o que qualquer roteiro dentro da minha cabeça dizia que eu devia fazer, eu sentei no chão do quarto, com a caixa no colo, e fiquei quieta. Foi a primeira vez, em 5 anos, que eu escolhi não sentir imediatamente. Escolhi guardar aquilo para depois, como quem guarda uma dor grande demais para abrir na hora errada. Dormi no sofá naquela noite, não porque não coubesse na cama, mas porque a cama ainda cheirava a nós dois, e eu não estava pronta para decidir o que fazer com esse cheiro. Acordei de madrugada, 2 ou 3 vezes, sempre com a mesma sensação de queda no estômago que vem antes de lembrar por um segundo que alguma coisa ruim aconteceu, e depois lembrar de fato o que foi. Numa dessas vezes, levantei só para beber água e fiquei parada na cozinha escura por alguns minutos, olhando o quadro de cortiça onde a data do nosso casamento tinha sido escrita e apagada 6 vezes seguidas. O lápis já quase sem grafite de tanto uso. No dia seguinte, cancelei os 3 ensaios agendados, coisa que eu nunca tinha feito antes na carreira, nem quando peguei uma gripe forte 2 anos atrás. Passei o dia todo dentro de casa, em silêncio, sem televisão, sem música, só o barulho comum do prédio, cano d'água, vizinho de cima andando de um lado para o outro, buzina distante na rua. Descobri que existe um tipo de silêncio que não é paz, é espera de outra dor chegar. Nos dias seguintes, descobri o resto por conta própria, sem precisar perguntar nada a ele. Camila Andrade, em breve Camila Andrade Meireles, era arquiteta em Aracaju, 31 anos, dona de um perfil profissional bem cuidado, com fotos de projetos residenciais e um post de 4 meses atrás comemorando 1 ano de noivado com o homem mais paciente do mundo. Paciente. A palavra me travou por um segundo inteiro, porque era exatamente o oposto do que eu tinha vivido. Estavam noivos havia 1 ano,
ou seja, desde antes do meu 5º adiamento. O casamento estava marcado para dali a 4 meses, com convidados já confirmados, buffet já contratado, vestido já ajustado, incluindo, encontrei depois numa conversa que Juliana teve, sem querer, com uma prima distante, uma lista de presentes já publicada online. Enquanto isso, na minha vida, o meu casamento tinha sido adiado 6 vezes, cada adiamento acompanhado de uma desculpa nova. Cada desculpa acompanhada de um pedaço de mim que eu ia entregando sem perceber. Meu tempo, meu dinheiro, minha paciência, meu nome, que nunca chegou a entrar em contrato nenhum. Fiz as contas, sentada na cozinha, com um caderno de anotação de trabalho ao lado. Se cada adiamento tivesse custado, em média, uns R$ 2.000 em reserva de fornecedor perdida ou renegociada, eu tinha investido perto de R$ 12.000 só em cima de datas que nunca aconteceram. Fora os 14.000 do equipamento e os 3.200 do sinal do buffet, pagos 3 vezes. Quase R$ 30.000. 5 anos de vida, investidos numa promessa que ele já tinha decidido, em algum momento que eu nunca vou saber exatamente qual, não cumprir. Ele nunca teve dificuldade nenhuma de casar. Só teve dificuldade de casar comigo. E essa frase, quando finalmente ganhou forma dentro da minha cabeça, doeu mais do que a cena da suíte, mais do que os convites em cima da cama, mais do que qualquer coisa que eu tinha sentido até ali. Lembrei, naqueles dias de silêncio, de uma conversa que tive com Tiago no 2º ano de namoro, quando ele ainda morava com a mãe e eu já sonhava alto demais para o tamanho da relação. Ele tinha dito, numa noite qualquer, deitado no sofá da sala de Dona Marlene: "Quando eu casar, quero fazer diferente, quero uma cerimônia pequena, só gente que importa." Eu tinha guardado aquela frase como promessa. Só entendi, anos depois, que gente que importa nunca incluiu, de fato, um lugar garantido para mim. Contei os anos de novo, sentada no chão do quarto, tentando entender onde exatamente a coisa tinha desandado. Ano 1. Conhecemos, apaixonamos. Ele ainda pagava as próprias contas com aperto, eu ajudava sem pensar 2 vezes, dividindo até o gás de cozinha quando ele ficava sem dinheiro no fim do mês. Ano 2. Mudamos juntos para o primeiro apartamento, no nome do irmão dele. E eu me lembro da alegria de organizar aquela casa pequena, sem imaginar que aquele seria só o primeiro de 3 endereços que nunca levariam meu nome. Ano 3. Primeiro adiamento de casamento, motivo alegado foi instabilidade financeira. Eu entendi, apoiei, paguei metade do aluguel sozinha naquele período, sem reclamar, porque acreditava que era investimento num futuro que a gente ia construir junto. Ano 4. Segundo e terceiro adiamento, motivos cada vez mais vagos. Eu já cansada, mas ainda acreditando. Ainda escrevendo voto novo no caderninho azul toda vez que uma data nova surgia no horizonte. Ano 5. Quarto, quinto e sexto adiamento, um atrás do outro, quase sem intervalo, como se ele estivesse simplesmente empurrando o problema para frente, esperando que eu cansasse de cobrar antes dele precisar decidir. Foi só reconstruindo essa linha do tempo, sozinha, no chão do quarto, cercada pelos convites espalhados, que percebi um padrão que eu nunca tinha nomeado antes. Cada adiamento vinha logo depois de uma viagem a trabalho para Aracaju. Eu sempre achei coincidência de calendário. Era, na verdade, o calendário de outra vida, se sobrepondo ao meu sem que eu percebesse, ano após ano, viagem após viagem. A pessoa que mais me ajudou naquela semana não disse uma palavra sobre o assunto. Foi minha irmã mais nova, Juliana. Eu passei 3 dias sem sair de casa, respondendo mensagem de cliente só porque trabalho não espera, mas sem energia para mais nada. Na quarta-feira cheguei do mercado com 2 sacolas pesando nos braços e encontrei Juliana dentro do meu estúdio. Aquele quartinho que eu uso para editar fotos, cheio de fio solto e equipamento empilhado de qualquer jeito, havia meses. A porta estava aberta, luz acesa, som baixo de um podcast saindo do celular dela apoiado em cima da mesa. Ela tinha organizado tudo.
etiquetado caixa de cartão de memória por data, arrumado cabo por cor num organizador de gaveta que eu nem sabia que tinha comprado um dia, pendurado um varal pequeno para as fotos impressas que eu sempre dizia que ia organizar quando desse tempo. O cheiro de poeira antiga tinha sumido, substituído por um cheiro leve de produto de limpeza de móvel. Não falou nada sobre Tiago, não perguntou como eu estava. Só falou sem tirar os olhos das caixinhas de cartão de memória que estava organizando por data. Seu estúdio estava parecendo sua vida emocional. Resolvi organizar os dois, mas só consegui um. Fiquei parada na porta do estúdio, olhando aquela cena pequena. Minha irmã de 29 anos, sentada no chão, cercada de fio e equipamento, com uma paciência que eu não sabia que ela tinha. Resolvendo um problema que eu vinha adiando fazia meses, sem nunca pedir ajuda para ninguém. Porque pedir ajuda sempre pareceu, para mim, uma forma de admitir fraqueza. Juliana não fez discurso, não falou, você vai ficar bem, nem ele não merecia você. Só continuou organizando cabo por cor, etiquetando caixa por caixa, e quando terminou, 3 horas depois, levantou, sacudiu a poeira da calça e falou só, bora comer, que eu tô com fome e você não comeu direito esses dias, dá pra ver na sua cara. Foi a primeira vez que eu ri, de verdade, alto, sem me conter, desde aquela quinta-feira. Achei que ia explodir quando ele voltasse de viagem. Imaginei a cena inteira. Eu gritando, jogando a caixa de convites na cara dele, exigindo explicação, chorando no meio da sala. Não foi isso que aconteceu. Quando o Tiago voltou, 2 dias depois, e entrou em casa, como se nada tivesse acontecido, largando a mala perto da porta, perguntando o que eu queria de jantar como se aquele domingo fosse igual a todos os outros, eu simplesmente falei, com uma calma que me assustou mais do que assustou ele. Vi os convites, Tiago. Camila Andrade Meireles. 4 meses. Ele ficou branco. A cor sumiu do rosto dele de um jeito quase cômico, se a situação não fosse tão séria. Começou a falar rápido, gaguejando explicação sobre explicação, que era besteira, que ia terminar com ela, que comigo era diferente, que ele só precisava de mais tempo para resolver a cabeça, que o noivado com Camila nem era coisa séria assim, era mais um acordo de conveniência que cresceu sem ele perceber. Um acordo de conveniência que já tinha buffet contratado e lista de presentes publicada. Eu esperava sentir raiva. Imaginei, nas semanas anteriores, dezenas de vezes como seria essa conversa. Eu gritando, ele se explicando, os vizinhos ouvindo pela parede fina do corredor. Não foi nada disso. Fiquei sentada na poltrona da sala, com as mãos quietas no colo, e só falei, você teve tempo. 5 anos de tempo. 3 casas, 14 mil reais de equipamento que eu comprei sozinha, 6 finais de semana fotografando o casamento alheio, enquanto o meu ficava marcado a lápis na cozinha. Você teve tempo de sobra, Tiago. Só que o tempo nunca foi o problema. Você sempre soube exatamente com quem queria casar, só demorou para admitir que não era comigo. Ele tentou se aproximar, os olhos molhados, a voz baixa, pedindo mais uma chance, dizendo que ia resolver tudo direito dessa vez, que dessa vez marcava a data mesmo, que já tinha até pensado num lugar novo para a cerimônia, longe de tudo que lembrasse Camila. Ouvi cada palavra sem interromper, sem revidar, sentindo uma calma estranha tomando conta do peito, quase como se meu corpo já soubesse, antes da minha cabeça terminar de processar, que nenhuma promessa nova ia mudar 5 anos de padrão repetido. Tentou me abraçar. Eu levantei a mão, não de forma agressiva, só firme, marcando distância. Eu não deixei. Não porque eu quisesse magoar ele. Porque pela primeira vez em 5 anos, eu não tinha mais nada para provar. Nem para ele, nem para mim, nem para os meus pais que perguntavam data todo domingo. Nem para Dona Marlene, que nunca escondeu a preferência por outra nora que ainda nem existia. Naquele instante exato, antes de ele sair, reparei em detalhes que normalmente não reparava. A textura áspera da alça da mala dele, o barulho seco da porta do apartamento antigo abrindo, o cheiro de chuva que ia entrando pela fresta enquanto ele demorava 1 segundo a mais do que precisava no corredor, esperando, talvez, que eu mudasse de ideia.
Minhas mãos, que segundos antes tinham ficado quietas no colo, agora seguravam com força desnecessária a borda da poltrona, como se meu corpo ainda estivesse decidindo se aquilo era coragem de verdade ou só o choque segurando a porta fechada por mim. Ele desceu a escada do prédio devagar. Eu ouvi cada passo dele indo embora, contando sem querer, 1, 2, 3, até o barulho da porta lá embaixo bater e o silêncio tomar o apartamento inteiro. Só então, sozinha, sentei no chão da sala, encostada na poltrona, e chorei. Não de arrependimento, mas do alívio estranho de ter finalmente dito em voz alta o que eu vinha engolindo havia 5 anos. Nas semanas seguintes, contei para a família. Foi difícil explicar para os meus pais, que já tinham comprado roupa nova para quando rolasse o casamento. Minha mãe tinha até separado um vestido lilás, ainda com etiqueta, guardado no armário do quarto de hóspedes, esperando data havia 2 anos. Eles já perguntavam data em todo o almoço de domingo havia anos, sempre com aquela mistura de esperança e cansaço de quem também estava exausto de esperar por procuração. Contei sentada na mesma mesa onde comíamos todo domingo, com a voz mais firme do que eu esperava ter. Minha mãe chorou mais que eu. Chorou pela filha, mas também, eu percebi depois, por ela mesma, por ter torcido tanto tempo por um final que nunca ia chegar. Ela foi até o quarto de hóspedes, sem eu pedir, e voltou segurando o vestido lilás ainda com etiqueta, o tecido levemente amassado de tanto tempo dobrado dentro do plástico da loja. Ficou olhando para ele por um instante, passando a mão de leve sobre a manga, depois falou, com a voz embargada. Vou doar isso semana que vem. Não faz mais sentido guardar. Eu concordei, mas pedi para guardar o laço do vestido, só o laço, pequeno o suficiente para caber numa caixa de lembrança sem pesar. Ela entendeu na hora, sem precisar de explicação, e já foi buscando a tesoura na gaveta da cozinha. Meu pai ficou calado por um instante, mexendo o café sem precisar mexer, e só falou. Ainda bem que você descobriu antes, e não depois. Contei para as amigas mais próximas em um grupo de mensagens que a gente tinha desde a faculdade. Recebi mensagem de volta o dia inteiro, algumas de apoio simples, outras contando de repente as próprias histórias parecidas que nunca tinham contado antes. Uma amiga revelou que também tinha esperado 4 anos por um ainda não é a hora certa, que nunca virou hora nenhuma. Meu pai me chamou para dar uma volta no quarteirão, sozinho comigo, 2 dias depois do almoço em que eu tinha contado tudo. Ele não é homem de muita fala. Andamos em silêncio por 2 quarteirões, passando pela padaria onde eu comprava pão desde criança, até ele parar debaixo de uma mangueira grande que tinha na esquina, e falar, olhando para frente, sem me encarar. Sua mãe se preocupa que você vai se fechar. Eu me preocupo que você vai se cobrar demais achando que devia ter percebido antes. Fiquei quieta, esperando o resto. Ele completou, chutando uma pedrinha solta no chão. Você não tinha como saber. Homem desse tipo é bom de esconder. Só cobra de si mesma o que é justo, filha. Não o resto. Foi a conversa mais longa que meu pai teve comigo em anos, e eu guardei cada palavra, repetindo mentalmente no caminho de volta para casa. Cancelei o resto do que ainda estava em aberto, um fornecedor de flores que eu tinha contatado só para ver preço 2 anos atrás e nunca tinha coragem de cancelar de vez, uma reserva informal de salão de festas que eu nunca cheguei a confirmar, mas também nunca cheguei a desistir. Um vestido que eu tinha ido experimentar, sem comprar, só para ter noção de corte, numa loja perto do centro. Liguei para a florista primeiro, uma senhora simpática que já tinha me atendido 3 vezes em 3 anos diferentes, sempre perguntando, e aí, já tem data? Contei, sem entrar em detalhe, que o casamento não ia mais acontecer. Ela ficou em silêncio 1 segundo, depois falou só. Fico feliz que a senhora ligou para avisar, viu, minha filha? Tem gente que nem isso faz, some sem explicação nenhuma. Aquela frase pequena, de uma pessoa que eu mal conhecia, doeu de um jeito diferente. Doeu bem, do jeito que dói quando alguém reconhece, sem saber, que você ainda está tentando fazer certo, mesmo com tudo desmoronando ao redor.
Liguei para o salão de festas por último, adiando de propósito, porque era o lugar onde eu tinha imaginado, tantas vezes, entrando de vestido branco pelo corredor central. A atendente confirmou o cancelamento em menos de 1 minuto. Perguntou se eu queria manter o cadastro para o futuro. Falei que sim. Não sei bem por quê. Talvez porque desistir de um sonho específico não significasse desistir de todos os sonhos. Cada cancelamento doía um pouco menos que o anterior, como se cada ligação fosse tirando um peso específico de cima de mim, um de cada vez. 3 semanas depois da revelação, tive um casamento agendado havia meses. Não podia cancelar. O casal já tinha pago o pacote inteiro e eu precisava do dinheiro. Precisava também provar para mim mesma que conseguia sustentar minha vida sozinha, sem depender de acordo nenhum com Tiago. Fui trabalhar num sábado de sol forte, maquiagem em dia, sorrindo para os noivos, fotografando o beijo, a troca de aliança, a festa até tarde, incluindo o momento tradicional em que os convidados jogam arroz e todo mundo tosse com a poeira fina. Ninguém ali sabia que, semanas antes, eu tinha visto uma cena parecida numa suíte de hotel, só que com o meu nome faltando do lado errado do convite. No caminho de volta para casa, sozinha no carro, decidi que aquele seria o último casamento alheio que eu fotografaria sem também cuidar da minha própria história. Foi nessa noite que a ideia da cerimônia de autocompromisso começou a tomar forma, ainda vaga, ainda sem nome. Foi numa dessas semanas, entre o cancelamento do último fornecedor e a decisão de alugar o apartamento novo, que veio o momento que eu não esperava. Eu tinha ido buscar a caixa de convites para finalmente jogar fora. Decisão prática, sem drama, só limpar o armário. Peguei a caixa, sentei no chão do quarto de novo, exatamente como tinha feito naquela primeira noite. Só que dessa vez, em vez de tristeza, senti uma raiva fria e organizada. Peguei um dos convites. Li meu próprio nome, entrelaçado ao dele, numa fonte que eu escolhi sozinha, numa gráfica que eu paguei sozinha. E pensei, por que eu deixei meu nome entrelaçado ao de alguém que nunca teve coragem de assinar o próprio nome do meu lado? De verdade? Não rasguei o convite. Peguei uma caneta, risquei o nome dele e escrevi, do lado do meu, uma palavra só. Eu mesma. Fiquei olhando aquele convite riscado por um bom tempo, sentada no chão, com a caixa inteira espalhada ao redor. 120 convites. 120 vezes o mesmo nome entrelaçado. 120 pequenas provas de que eu tinha investido tempo, dinheiro e fé numa data que nunca ia chegar. Comecei a riscar os outros também, um por um, devagar, sem pressa, como quem faz um ritual sem saber ainda que está fazendo um ritual. Foi uma bobagem. Foi também o começo de tudo o que veio depois. Antes de continuar, deixa eu pedir uma coisa. Se você já carregou uma caixa de coisa adiada, de sonho guardado esperando data certa, comenta aqui embaixo uma palavra só que descreve o que você guardou. Eu quero ler cada uma. Passei os meses seguintes reconstruindo sem pressa e sem roteiro pronto. Aluguei um apartamento novo, num prédio simples perto do bairro de Lagoa Nova, no meu nome. O primeiro endereço, em 5 anos, que era só meu, com o meu nome no contrato. Na conta de luz, no boleto do condomínio, sem precisar dividir decisão nenhuma com ninguém. Usei parte da reserva que eu tinha guardado sozinha, ao longo dos anos, pensando erroneamente que era pro casamento. Serviu para outra coisa. Serviu para mim. As primeiras semanas no apartamento novo foram estranhas. Eu não sabia bem o que fazer com o silêncio depois das 6 da tarde, sem ninguém para dividir jantar, sem viagem de trabalho de ninguém para esperar. Comprei uma planta pequena para colocar na janela da cozinha, um vaso de manjericão que a vendedora da feira garantiu que não tem erro, mesmo para quem nunca cuidou de planta. Regava todo dia, sempre no mesmo horário, 7:30 da manhã, antes do primeiro café. E descobri que cuidar de uma coisa viva, mesmo pequena, ajudava a organizar o resto do dia. Dava um motivo concreto para levantar da cama que não fosse trabalho nem obrigação, só cuidado puro, sem cobrança de retorno. Expandi o trabalho aos poucos. Comecei a receber, sem procurar,
Pedidos de um tipo diferente de cliente. Mulheres que queriam registrar, em fotos, o próprio recomeço. Uma mudança de cidade, sozinha, depois de um divórcio. Uma formatura tardia, aos 43 anos. De uma mulher que tinha pausado a faculdade para criar os filhos. Uma reforma de casa feita sozinha, tijolo por tijolo, financiada com economia própria. Descobri que existia, sem eu saber até então, um nome para isso que eu comecei a oferecer. Cerimônia de autocompromisso, um jeito de celebrar, com roupa boa e foto profissional. O momento em que alguém decide se escolher, com testemunha ou sem, com festa ou sem, mas sempre com registro, porque memória sem foto aprendi na profissão, tenho o hábito de se apagar rápido demais. Fiz a minha primeira cerimônia de autocompromisso sozinha, num sábado de manhã, cedo, antes do sol ficar forte demais. Vestido branco, comprado por impulso numa loja de segunda mão perto do centro, ajustado por mim mesma numa tarde de domingo, com a mesma tesoura de costura que eu usava para ajustar detalhe de vestido de noiva alheia. Nada de padre, nada de juiz de paz, nada de convidado. Só eu, o espelho grande da sala e uma câmera no tripé, programada para disparar sozinha a cada 10 segundos. Passei a manhã anterior organizando os detalhes pequenos. Um buquê de flores de papel que eu mesma dobrei, seguindo um tutorial que encontrei de madrugada, sem conseguir dormir de ansiedade boa. Uma trilha sonora simples, só piano, tocando baixinho de uma caixa de som pequena. Uma vela acesa em cima da mesa, mesmo sendo de manhã, porque parecia certo ter alguma chama acesa naquele momento. Não convidei ninguém, nem Juliana. Precisava, dessa vez, que fosse só minha, sem testemunha, sem plateia, sem ninguém para validar se estava bonito ou não, sem ninguém para fotografar além de mim mesma, na configuração automática do tripé que eu mesma programei na véspera. Antes de escrever os votos daquela manhã, peguei o caderninho azul, o mesmo de sempre, e li as 7 versões antigas, uma por uma, sentada na cama do apartamento novo. Reconheci minha própria letra mudando ao longo dos anos, mais redonda na primeira versão, mais apertada e cansada nas últimas. Reconheci também o quanto cada versão citava, sem perceber, os mesmos sacrifícios. O equipamento que comprei sozinha, os finais de semana trabalhando enquanto adiava o meu, o sinal do buffet pago 3 vezes, os endereços que nunca levaram meu nome. Eram os mesmos 14 mil reais, os mesmos 6 finais de semana, os mesmos 3.200 reais, repetidos, ano após ano, como se meu próprio coração já soubesse, muito antes da minha cabeça admitir, que aquilo tudo precisava, um dia, virar conquista minha, e só minha. Escrevi meus próprios votos pela 8ª vez. Dessa vez, não guardei no caderninho azul. Li em voz alta, para mim mesma, no quarto vazio do apartamento novo, com a luz da manhã entrando pela janela sem cortina ainda. Prometi, nesses votos, honrar cada um dos 14 mil reais investidos no meu próprio equipamento, cada um dos 6 finais de semana trabalhados, cada real dos 3.200 pagos de sinal, não como perdas, mas como prova de que eu já sabia, muito antes de qualquer data de casamento, construir coisa sólida com as próprias mãos. Prometi também cuidar da minha própria paciência, guardar um pouco dela para mim mesma, já que passei 5 anos distribuindo generosamente para alguém que nunca fez questão de guardar nada de volta. Prometi para mim mesma o que nenhum homem tinha conseguido prometer em 5 anos, que eu não ia mais adiar a própria felicidade esperando permissão de ninguém. Uma das primeiras clientes da oficina de fotografia de recomeço foi uma mulher de 52 anos, professora aposentada, que tinha esperado o marido decidir se aposentava também por 6 anos para viajarem juntos e cansou de esperar. Fotografei ela sozinha, num mirante da cidade, com uma mala de viagem ao lado, prestes a embarcar para Portugal, sem o marido, sem culpa. Ela me disse, enquanto eu ajustava a luz: eu não vim aqui para provar nada para ele. Vim provar para mim que eu ainda sei tomar decisão sozinha. Guardei essa frase. Ela mora hoje num quadro pequeno pendurado perto da minha mesa de edição. Nesse ponto da história, talvez você já esteja imaginando um final de vingança.
Tiago aparecendo arrependido, implorando, e eu fechando a porta com um sorriso triunfante. Aconteceu, mais ou menos. Ele apareceu, sim, 2 meses depois de eu ter alugado o apartamento novo, dizendo que tinha terminado com Camila, que percebeu o erro, que queria voltar. A cena que a maioria das pessoas espera é eu chorando de raiva, ou chorando de alívio, ou gritando com ele na porta. Não foi isso que aconteceu. Eu abri a porta, olhei para ele, parado, com uma mala pequena, parecendo mais velho do que da última vez que eu tinha visto. E senti, sinceramente, quase nada. Nem raiva, nem pena. Só uma espécie de distância confortável, como quem olha uma fotografia antiga de alguém que já não conhece mais. Não dá, Tiago, falei, sem levantar a voz. Não é raiva. É que eu não moro mais lá. Fechei a porta com calma. Não tranquei com força. Não bati. Só fechei do jeito que se fecha uma porta comum, num dia comum. Antes de eu te contar como essa história termina, preciso te pedir uma coisa. Se essa reviravolta está te tocando, compartilha esse vídeo com uma amiga que também já esperou tempo demais por alguém que nunca ia se decidir. Ela vai entender cada palavra. Hoje, 8 meses depois daquela quinta-feira em Aracaju, meu estúdio de fotografia cresceu o suficiente para eu contratar uma assistente, uma menina de 22 anos, cheia de vontade, que me lembra eu mesma com 23, carregando equipamento de fotógrafo mais velho, sem imaginar ainda o tanto de coisa que a vida ia me ensinar sobre esperar e sobre parar de esperar. Ela pergunta bastante, quer aprender rápido, anota tudo num caderninho próprio, sem eu precisar pedir, e às vezes me pergunta como eu aguentei 15 anos fotografando o amor dos outros sem cansar. Respondo que cansei, sim, várias vezes. Só nunca soube nomear o cansaço até ele virar dor grande demais para ignorar. Continuo fotografando o casamento alheio também, porque gosto de verdade da profissão. E porque nem todo casamento é como o que eu vivi, nem todo homem posterga a própria felicidade da parceira até ela cansar de esperar. Semana passada, fotografei um casal que tinha esperado só 8 meses de namoro para decidir casar, sem cerimônia grande, só os dois e as famílias, num jardim pequeno. A noiva, na hora de descer pelo corredor, olhou para mim atrás da câmera e falou, baixinho, só para mim ouvir. Você acha que a gente tá certo, mesmo sendo rápido assim? Respondi que tempo certo não existe fórmula. Existe decisão. E decisão os dois já tinham tomado, juntos, na mesma velocidade. Ela sorriu e desceu o corredor com o passo mais leve que eu já vi numa noiva. Fotografo, em média, 4 cerimônias de autocompromisso por mês, mulheres se casando com a própria vida, com testemunha ou sem, sempre com foto profissional para guardar, porque descobri na prática que quem passa por um recomeço quer prova de que aconteceu, quer conseguir olhar para trás e apontar o dia exato em que virou a chave. A caixa de convites não existe mais na forma antiga. Passei uma tarde inteira, num domingo de chuva, com o barulho da água batendo na janela, cortando e colando o papel canson bege, 120 folhas, para fazer um álbum. Não comprei papel novo. Usei exatamente o que já tinha, porque parte da reconstrução, percebi, era aprender a transformar o que sobrava em vez de sempre comprar substituto. Colei nele fotos da minha própria reconstrução, mês a mês. A foto do dia da mudança, com caixa empilhada até o teto. A foto do primeiro café tomado sozinha na cozinha nova. A foto da primeira cerimônia de autocompromisso, vestido branco, luz de manhã. A foto da primeira turma da oficina, 7 mulheres sorrindo, todas com celular ou câmera na mão. No meio do álbum, colei o convite riscado onde escrevi eu mesma pela primeira vez, protegido por um plástico transparente, como se fosse a página mais importante do livro inteiro. E é. Fica na estante da sala, aberto, na página de agosto, mês em que aluguei o apartamento novo com o meu nome, sozinho, no contrato. Às vezes, cliente novo pergunta sobre o álbum. Curioso com aquele objeto fora do padrão numa sala de fotógrafa profissional. Eu conto a versão resumida. Alguns choram.
A maioria sorri, do jeito de quem reconhece a própria história dentro da minha. O negócio cresceu de um jeito que eu não esperava. Comecei a dar, uma vez por mês, uma oficina pequena, num sábado à tarde, no próprio estúdio, para mulheres que querem aprender a fotografar o próprio recomeço. Não fotografia técnica, mas fotografia de intenção, de escolher o que guardar e o que deixar passar. A primeira turma teve 7 mulheres, sentadas em cadeira de plástico emprestada da vizinha, tomando café requentado numa garrafa térmica que Juliana trouxe sem eu pedir. A última teve 19, já num espaço alugado maior, com cadeira própria e projetor, e eu precisei recusar inscrição de mais 8 por falta de vaga, prometendo abrir turma extra no mês seguinte. Uma das participantes, aos 47 anos, me mandou mensagem semanas depois, contando que tinha usado o que aprendeu na oficina para fotografar o próprio divórcio. Literalmente, o dia da assinatura, no cartório, sorrindo para a câmera segurando a caneta que usou para assinar. Disse que a foto virou a capa de um álbum que ela mesma estava montando, parecido com o meu. Guardei o print daquela mensagem numa pasta especial no celular, junto com outras mensagens parecidas que recebo cada vez mais de mulheres que descobriram, através do meu trabalho, que existe fotografia para celebrar decisão, não só para celebrar união. Dona Marlene, minha ex-sogra, me ligou semana passada. Pediu recomendação de fotógrafo para um evento da igreja dela, porque, segundo ela, ninguém mais na cidade fotografa do jeito que você fotografava. Conversamos por talvez 2 minutos, educadas, sem mencionar Tiago nenhuma vez, como se os 5 anos entre nós tivessem sido apagados por um acordo tácito de bom senso. Recomendei outra profissional, uma colega de confiança que trabalha bem esse tipo de evento religioso. Não guardo mágoa de Dona Marlene. Ela nunca me tratou mal de verdade, só nunca fez questão de estar do meu lado. Mas também não preciso mais fazer favor para ninguém, só para manter paz, que nunca foi minha responsabilidade manter. Soube, por terceiros, que o casamento de Tiago com Camila aconteceu mesmo, 4 meses depois daquela quinta-feira, num salão de festas em Aracaju. Não fui procurar foto, não fui procurar detalhe. A informação chegou até mim de um jeito solto, numa conversa de prima distante, e eu percebi, com uma certa surpresa, que não senti quase nada. Nem alívio, nem tristeza, nem curiosidade de saber se o vestido dela era bonito. Só segui fazendo o que estava fazendo naquele momento, que era editar foto de uma cliente nova, feliz, se casando com a própria vida. Às vezes penso na ironia de tudo isso. Ele levou 5 anos para ter coragem de adiar 6 vezes um casamento comigo, e menos de 1 ano para confirmar data com outra pessoa. Por muito tempo, essa comparação teria me destruído. Hoje, ela só me confirma que o problema nunca foi o tamanho do compromisso. Foi sempre a pessoa errada tentando o compromisso do tamanho errado comigo dentro dele. Quando penso nos R$ 14.000 do equipamento, nos 6 finais de semana, nos R$ 3.200 do sinal pago 3 vezes, não sinto mais raiva. Sinto uma espécie de orgulho estranho, tardio, de ter conseguido construir tanta coisa sólida numa base que, o tempo todo, estava rachada por baixo. Imagina o que eu consigo construir agora, numa base que é só minha. Juliana continua aparecendo em casa sem avisar, sempre com uma desculpa esfarrapada para só dar uma olhada no meu estúdio. Sei que ela só quer ver se estou bem. Deixo ela olhar. Semana passada, ela trouxe uma muda de planta nova para substituir a primeira, que já estava grande demais para o vaso da janela. Não falou nada sobre o significado disso. Não precisou. Às vezes, à noite, olho para o contrato de aluguel do apartamento, pendurado num porta-retrato pequeno perto da porta de entrada. Ideia de Juliana, que achou que merecia moldura, já que era o primeiro documento importante assinado só com o seu nome, maninha. Não tirei de lá. Cada vez que saio de casa, bato o olho nele por 1 segundo e lembro que reconstrução não precisa ser barulhenta para ser real. Se você também já reconstruiu do zero, ou está reconstruindo agora, me conta aqui embaixo qual foi o primeiro passo que você deu. O seu, não o de ninguém. Quero muito ler cada comentário, um por um.
porque cada história parecida com a minha me lembra que reconstrução nunca é evento único. É sequência de decisões pequenas, repetidas, dia após dia, até virarem vida nova de verdade. E se você ainda não é inscrita aqui no canal, o botão está bem aqui embaixo. Tem muito mais histórias como essa te esperando, contadas devagar, do jeito que elas merecem ser contadas. Aperta agora e volta sempre que precisar lembrar que dá tempo de recomeçar, mesmo depois do 6º adiamento, mesmo depois de 5 anos, mesmo depois de qualquer número que pareça grande demais para virar página. Hoje eu acordo e o silêncio da casa não pesa mais. Pesa outra coisa. O peso bom de saber que, dessa vez, ninguém vai adiar o meu nome de novo, porque ele já está assinado, sozinho, embaixo do meu próprio compromisso, numa página de álbum que eu mesma escolhi guardar, numa vida que eu mesma escolhi construir, sem esperar autorização de mais ninguém.